Chega de mimimi. Já estamos na terceira parte. Os áudios estão na internet da primeira parte, né, do que a gente falou sobre pisando em ovos. Se você perdeu porque estava talvez fora, não estava aqui, dá para você acompanhar lá no dia 8. Aqueles que estavam dando aula também não puderam acompanhar. Está lá na internet já, tanto no aplicativo quanto indo direto lá no YouTube. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os conspiradores compulsivos. Tem gente que tem compulsão por conspiração, né? Não sei se você já lidou com gente assim. Já pensou, gente que tem sempre uma história, tem sempre um pensamento acerca do que está acontecendo, em geral na vida dela, né? Ela não está bem no emprego dela, porque alguma coisa acontece para que ela não esteja bem no emprego dela. Não é porque ela chega atrasada todo dia, não é porque ela não se dedica, não é porque ela não busca ser excelente naquilo que ela faz, não tem nada a ver com isso, é sempre culpa de alguém. É sempre culpa de alguém que a prejudica, é sempre culpa do governo que não dá a trela, é sempre culpa do patrão que não reconhece, é sempre culpa, a culpa é de alguém. E ela tem arquitetado todo o esquema. Ela sabe o nome de fulano que provocou aquilo, que levou até cicrano, que causou tal situação, e por causa daquele dia, naquele café de confraternização, por causa daquele palestrante que veio foi dar um exemplo que era justo eu, e não sei o que lá, e aí pronto, a culpa é dos outros. Os conspiradores compulsivos estão por aí à solta, e a gente tem que lidar com eles, né? A gente tem na dramaturgia alguns exemplos, mas deixa só. Aqui a gente lembrou um pouquinho, né, do mimizento, que é as figuras com quem a gente está trabalhando. É a pessoa que faz muito mimimi, que reclama demais, né? E hoje o reclamão é justamente esse tipo de pessoa. Pessoas que sentem vítima de tudo de ruim que acontece na sua vida. Tudo de ruim que acontece na vida da pessoa é culpa dos outros. Eu sou uma vítima, sou sempre vítima. Esses são os conspiradores compulsivos, né? E aí como que a gente tem que lidar? Esse tipo de mimimi, a gente tem que aprender, tem que lidar com uma certa sabedoria para evitar que eles se isolem do resto do mundo, porque a tendência de pessoas assim é ficar sozinho. A tendência de pessoas assim é perder, porque se ela vai culpando todo mundo por tudo que acontece por ela, se ela culpa a família inteira por causa da situação que ela não consegue mais conviver com essa família. Porque na mente dela, eles são culpados. Ela se afasta. Se ela culpa todo mundo no trabalho pela situação que ela está dentro do trabalho, ela não consegue mais ter vida social com ninguém que está lá no trabalho. E aí ela se isola de todo mundo. Então no trabalho ela não consegue conviver com ninguém, na família não consegue conviver com ninguém. Lá na faculdade, o professor persegue, os alunos não colaboram no grupo, todo mundo é culpado, né? Aí ela não consegue também conviver com ninguém. Lá no bairro, meu Deus do céu, né? A força só cai na casa dela. Só na casa dela que acontece coisa, né? Se um carro perdeu o controle, bateu no lixinho, no cestinho de lixo na casa dela, tinha a rua inteira para ele atropelar o lixo, ele foi atropelar o da minha casa, só na minha casa que isso acontece. Os cachorros da vizinhança só vêm fazer caquinha, vou falar caquinha para não ficar, vai para o YouTube essa mensagem, né? Pega mal, né? Ficar falando alguma coisa. Mas os cachorros só vêm aprontar na frente do meu portão. Eu estou um pouco desconfiado que isso é verdade, viu? Porque olha, a casa pastoral ali é uma fila de cachorro de manhã, que eu não sei que eles gostam dali do meu portão. Tem nada a ver com o meu cachorro que fica latindo para todos eles ali. A culpa deve ser dos outros cachorros que não vai com a minha casa, né? Que não gosta de mim. Bom, fato é, esse tipo de pessoa tende a se isolar. Nós que percebemos e vemos e convivemos com pessoas assim, precisamos ter sabedoria para ajudar essas pessoas. Temos que ter sabedoria para saber como lidar com essas pessoas. Lembra que essa série Mimimi, ela nos ajuda a olhar para pessoas que têm esses tipos de dificuldades, que fazem muito mimimi, para tentar apoiá-las e tentar socorrê-las nas suas deficiências. E é isso que a gente vai fazer. Um exemplo da dramaturgia que eu estava citando, né, dos filmes de Hollywood, é o Todo-Poderoso. Esse filme é antigo, é bem antigo, mas ele traz exatamente a figura desse mimimi. Esse daí é o Bruce Nolan, o personagem do Jim Carrey, que entende que o mundo inteiro conspira contra ele.
Se você assistir esse filme, além de dar muita risada, você vai perceber essa figura. Quando você estiver assistindo esse filme, você vai lembrar, puxa, o pastor Santos falava exatamente desse tipo de pessoa. Ele culpa todo mundo por causa da sua situação. E aí ele chega ao extremo daí de culpar Deus. E ele faz algumas afirmações do tipo, Deus é um garotinho próximo ao formigueiro e ele pode me ajudar, mas ele prefere pegar uma lupa e queimar as minhas anteninhas e me ver retorcendo de dor. É o que ele fala de Deus. O interessante é que enquanto ele culpa Deus por tudo que está acontecendo, ele fala, né, não existe, porque ele bate o carro, e aí a esposa dele vai dizer, você tem que ver o de bom que aconteceu, você bateu o carro, mas está bem. Ele fala, mas esse tipo de jargão não funciona comigo. Estar bem, eu bati o meu carro. Como assim estar bem? Não existe esse negócio de eu prefiro dois pássaros na mão do que um pássaro na mão do que dois voando. Deus tirou o meu pássaro e tirou a minha mão. Afirmação de pessoas que se sentem vítimas de... Sempre são as vítimas. Sempre são as vítimas. Dado momento desse filme, ele desafia Deus. Ele fala para Deus, Deus, venha me encarar, ó poderoso castigador. Ele fala assim para Deus, né? Deus manda um bip para ele. Os adolescentes aqui não vão saber o que é isso. Deixa eu explicar rapidinho. Antigamente, antes do celular, né, no 7º dia, Deus descansou, no 8º dia ele criou o YouTube, o celular. Não, aconteceu muita coisa antes disso, tá? Antes do celular, do aparelho celular, a gente não, porque na época também eu não era tão assim, eu era bem novinho. A gente tinha o chamado pager, que era um lugar, um número que alguém ligava, né, e falava assim, olha, o número do Luiz Fernando, manda um recado para ele. Aí aparecia na telinha do pager do Luiz Fernando, ligar para o pastor. Tá? Parecia assim, ligar para o pastor. Aí ele via isso no pager e telefonava para a pessoa. Era um meio de comunicação rápida que tinha. E ele recebe no pager dele, ligue para mim, e é o número, é Deus falando com ele. Falando para ele ligar, liga para mim. E aí ele olha para o bip e diz assim, eu não te conheço. E mesmo que eu conhecesse, não ligaria para você. E, em via de regra, pessoas que se sentem vítimas de tudo, costumam culpar tudo por causa do que ela, todos os outros, tudo que existe. A culpa é desde da tiazinha que cuidava de mim na creche, até o meu professor no pós-doutorado, todo mundo é culpado. Costuma ter esse tipo de reação. Dificuldade para dialogar sobre o que está acontecendo. E a gente vai perceber isso num texto bíblico. É óbvio que eu estou aqui para compartilhar com você um trecho da palavra de Deus. E a gente aprendeu com mimizentos na primeira mensagem, que era Davi e Nabal. Aprendemos com mimizentos na segunda mensagem, que foi Paulo e Barnabé, 2 mimizentos, certo? E hoje a gente vai aprender com mais um mimizento, que é o Caim. Eu não vou falar de Abel, porque Abel praticamente, tadinho, né? Nem fala muito sobre ele na Bíblia, só diz uma coisa sobre ele, depois ele já morre. Mas Caim, a gente vai trabalhar um pouco mais, e a gente vai perceber que Caim é o Bruce Nolan do Velho Testamento. Caim é justamente essa persona que faz exatamente esse tipo de mimimi. E a gente vai aprender como lidar com ele, para ver se a gente absorve dessa mensagem instruções para que a gente saiba lidar com pessoas assim. Para Deus abençoar a vida dessas pessoas que estão à nossa volta. E eu vou pedir para o João me ajudar aqui avançando, tá? Conforme eu vou lendo. Tá, João? Adão teve relações com Eva, sua esposa, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela, com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho.
O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Uma melhor tradução aqui desse trecho: vamos para o campo aberto. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? E respondeu ele: não sei. Sou eu agora o responsável pelo meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora, amaldiçoada é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas dessa terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar a Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. E assim, então, encerra esse texto. Deixa eu mostrar para vocês algumas características desse texto, e isso vai nos ajudar a perceber. É muito importante a gente lembrar aqui de algumas questões. A análise que a gente faz, às vezes, do texto bíblico, ela não pode apenas ser uma análise de narrativa. É preciso perceber como o texto é montado e como as colocações são feitas, porque elas trazem significados. Por exemplo, quando a gente lê esse texto, e o texto vai falar que ela engravidou e deu à luz Caim, e disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. O nome Caim, ele é um nome que ele é uma montagem. A palavra Caim pode significar, ganhei Caim, ganhei um homem. E isso não é uma tradução simples de se fazer do nome Caim. É um jogo de palavras que Eva fez a dar o nome ao seu filho, que dá essa ideia de que foi um presente, eu ganhei Caim. No entanto, quando Eva tem o segundo filho dela, ela ganhei Caim. Quando tem... Bom, deixa eu falar sobre Caim então. Caim, ele é o primeiro filho do casal. O que ele faz? Esse primeiro filho, quando a gente tem as histórias bíblicas que nós temos 2 filhos, mais de um filho, há sempre uma coincidência em alguns dos textos em que o primeiro filho acaba sendo muito apegado ao pai. É o que acontece com Jacó depois, é o que acontece com os filhos de Jessé. Você tem um apego maior ao pai. E Caim, por causa disso, e o texto que está nos apresentando, apresenta primeiro Caim, ele é o primeiro filho e ele provavelmente é agricultor porque acompanhou os passos do pai. Então ele tem essa tendência. Esse é Caim. Caim foi o primeiro filho, o primeiro que chegou na família. Ele se tornou agricultor, ou seja, alguém que trabalha com a terra. Tem algumas características do agricultor, é que ele, para esse período, é que ele é sedentário. Ou seja, você escolhe uma região e trabalha aquela região e ali é o seu local de trabalho. E Caim era esse tipo de pessoa que estava em casa, ia para o campo, voltava para casa, ia para o campo, voltava para casa. Ele segue os passos do pai. Caim olha para si mesmo e diz assim: eu fiz exatamente o que o meu pai fez. Ou seja, de alguma certa forma, não há muita novidade naquilo que Caim faz. Caim, quando ele ia trabalhar como sendo agricultor, você imagina que ele aí na sua idade de jovenzinho, acompanhando o pai, pegava a enxada, por exemplo,
E o pai corrigia, não, não é assim que faz. Ó, vou te mostrar, já estou trabalhando há muito tempo com isso, já tem aí uns 600 anos que eu faço isso. Deixa eu te mostrar. E aí ele ensina o filho. Então, ou seja, ele tem essa relação de aprender com o pai e de fazer exatamente o que o pai faz e de repetir os passos do pai. Este é Caim. Abel já tem um significado diferente do nome. Parece que dava muito trabalho para Eva ficar explicando o nome de Caim para as pessoas, né? Não que existissem tantas pessoas no mundo para ela explicar, mas o fato é, com Abel, Eva dá um nome que tem um significado preciso. Abel significa fôlego, vida. E assim como acontece com Caim, que nas narrativas bíblicas, onde você tem vários filhos, os mais velhos acabam sendo apegados ao pai, o caçula apegado à mãe. A gente percebe isso na narrativa desse texto, porque você tem assim a narrativa aqui a partir do versículo 2, a partir dos olhos da mãe. O narrador está falando da mãe. Ele está falando, ela deu à luz no versículo 1 a Caim. No versículo 2, voltou a dar à luz dessa vez a Abel. E ele continua falando a partir dos olhos da mãe. Abel, o irmão dele, do Caim. Olha só, ponto. E a gente começa uma nova frase. Uma frase vinda a partir dos olhos da mãe. Abel tornou-se pastor e Caim agricultor. Inverteu. O nome de Abel veio primeiro que o nome de Caim. Tudo bem, no português isso não significa nada, mas no hebraico significa. Significa que Abel tinha uma certa cuidado maior da mãe. Ele era o filho preferido de Eva. Ele se tornou pastor de ovelhas. Não tinha gente fazendo isso. Quem que ensinava para Abel como pastorear ovelhas? O pai dele não era pastor. Quem ensinava para Abel aonde apacentar as ovelhas? Quem dizia para ele o que fazer? Abel era livre. Ele era inovador para com os negócios da família. Ou seja, Abel era o filho brilhante. Na cena da família, Eva, seu marido Adão e os filhos no final da tarde em casa, no domingo ali, todo mundo junto, depois da escola dominical, era pequenininha a escola dominical deles, mas eles faziam, hoje é o dia da escola dominical, para falar nisso, né? Eles estavam lá, iam sentar para comer e pergunta, e aí, como é que foi a sua semana, Caim? Passei o arado, lancei as sementes, estamos esperando a chuva. Abel, como é que foi a sua semana? Mãe, descobri um vale novo, levei todas as ovelhas para lá, fiz achei uma caverna, eu invadi a caverna, eu já arrumei os negocinhos lá, eu já estou pastoreando o pasto para lá, já estou mexendo com ovelha para cá, já multiplicou, e aí eu estou pensando, semana que vem eu vou andar um pouco mais, eu vou achar uma nova pastagem, ele era o inovador, ele trazia novidade, ele ia atrás das coisas, ele conseguia coisas, ele trazia riqueza para esse diálogo familiar. Caim passou o arador na terra. Colhe umas abóbora. E Caim era o aventureiro. Caim é aquele que saía, aquele que lançava, aquele que abria caminho no meio da mata. Ele saía de casa. Ele ia para longe. Ele descobria coisas. Colhe uns pepinos. Há uma diferença entre esses dois irmãos. Eles são diferentes, eles têm comportamentos diferentes, eles têm uma estrutura diferente. São poucos versículos que nós temos, mas é fácil você perceber que há toda uma mudança de contexto no que se refere a Caim e ao que se refere a Abel. Não significa que por causa disso, Caim tenha que ser pior que Abel e Abel às vezes tenha que ser melhor. Muito pelo contrário, a gente tem estratos precisos na Bíblia sobre situações inversas, em que os irmãos também agem diferentemente. Aquele que era o mais manso, aquele que era o que ficava mais em casa,
acabava sendo o mais pacato. E aquele que esbravejava e aquele que saía para descobrir o mundo era agressivo. Isso não estou dando aqui um retrato para dizer que Caim era mal por causa disso. Não, eu só estou mostrando a diferença. Eles eram diferentes. E simples assim. Mas só que Caim era quem acabava fazendo mimimi. Olha só o que diz o texto. Aliás, aqui entra um outro negócio. Caim, ele vai demonstrar aqui no próximo versículo que ele era quem não reconhecia Deus como autoridade. E por isso, essa é uma diferença marcante entre eles. Quando a gente tem a oferta de Caim, a gente tem uma curiosidade. O texto vai dizer que Caim fez a sua oferta, tá? O versículo 3, Caim trouxe. Aqui o narrador volta a seguir a ordem dos irmãos, exatamente como ele fez no versículo 1 e 2. No versículo 1, primeiro ele fala de Caim, porque Caim nasceu primeiro. E depois fala de Abel, porque Abel nasceu depois. Logo na sequência, ele inverte e fala Abel era pastor e Caim, agricultor. Agora ele vai fazer novamente esse jogo de palavras. Caim veio primeiro. Caim foi levar a oferta ao Senhor. E o texto vai dizer que, e aí ele usa a adversativa, Abel, por sua vez. Olha só, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Caim pegou daquilo que ele faz, daquilo que ele planta, daquilo que ele colhe, e do fruto da terra ele levou uma oferta ao Senhor. Abel, ao contrário de Caim, ou seja, alguma coisa Caim tinha feito ao contrário de Abel. Para a gente entender, tem que ver o que Abel fez. Abel trouxe das partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O que significa isso? Significa que Abel, Deus gostou da oferta de Abel, porque por um acaso era carne, e era carne gorda, que era uma carne preciosa, era a carne mais gostosa que tinha, era carne que ninguém gostava de repartir. A carne de pescoço todo mundo doava, não tinha problema, mas aquela picanha, aquela carne com a gordurinha assim, gordurinha de cordeiro, deve ser uma coisa boa, essa ninguém gostava, mas foi exatamente essa que Abel, a que lhe custava mais, a que lhe era mais preciosa, foi essa que Abel deu ao Senhor. Será que é porque não era carne que Deus não gostou da oferta de Caim? A narrativa do restante da Bíblia vai nos mostrar que não. Vai nos mostrar quando a gente chega, por exemplo, até Jesus e a gente vê a viúva dando uma moedinha, Jesus dizendo, ela deu de fato uma oferta de coração, porque ela lhe deu o que lhe era mais caro, ela lhe deu o que era mais importante para ela. Ela deu tudo o que ela tinha. Enquanto os outros davam até mais que ela em quantidade, ou seja, Caim podia até trazer carne também, e carne gorda, carne boa, mas continuaria sendo uma oferta sem efeito nenhum ao Senhor. Porque o problema é justamente da reverência. Abel olhava para Deus e entendia Deus como seu Criador, entendia Deus como seu mantenedor, entendia Deus como a maior coisa da sua vida. O maior alguém na sua vida, a prioridade da sua história e da sua vida era Deus. E por isso ele reverenciava a Deus. Caim tratava Deus como uma mera burocracia, como se fosse o pedágio para viver. Tem que dar uma oferta para Deus? Então, o que tem aí? Tem as abóboras, pepino, tal. Cata daqueles lá que está murcho lá, a gente não vai comer mesmo, e leva para Deus. Talvez Caim tenha levado capim para Deus. Talvez Caim tenha levado das podas aquilo que ia para o fogo, apenas para cumprir, apenas porque tinha que fazer, apenas porque se eu não fizer, meu pai vai pegar no meu pé, minha mãe vai ficar nhenhenhen em mim o resto da semana, então deixa eu fazer isso, acabou. E então vamos lá. Primeira coisa que a gente aprende com os conspiradores compulsivos, e aqui eu vou sempre fazer dobradinhas. A primeira coisa, eu quero que você perceba uma das reações desses conspiradores. E depois, o nosso jeito de lidar com cada uma delas, tá ok? Uma das maneiras da gente lidar.
essa mensagem ela não é assertiva, eu não estou passando 3 passos para se resolver esse tipo de problema, eu só estou analisando o texto bíblico e dizendo como acontece no texto bíblico, ok? No texto bíblico, quando a gente olha para a pessoa de Caim, a primeira coisa que a gente percebe, e isso é incomum com muitas pessoas que são conspiradores compulsivos, é que eles são irresponsabilizáveis. É quase que impossível você responsabilizar uma pessoa que faz tanto mimimi como esse. É difícil você dizer, a culpa é sua. Rapaz, você não percebeu que você está provocando isso? Será que você não acordou para entender que está tudo dando errado por sua causa? Pessoas assim são irresponsabilizáveis. Olha só, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe a parte mais gorda. Ao contrário do que Caim fez, que foi levar qualquer coisa, Abel trouxe o que tinha de melhor. A resposta para isso é que Abel adorava ao Senhor. Essa é a ação de Caim. Essa ação de Caim vai provocar um resultado. O resultado é que o Senhor aceitou com agrado. Olha só, o texto bíblico de novo nos dando partículas de ensinamento, dizendo, através da sua construção, aceitou Abel e sua oferta. E não aceitou Caim e sua oferta. A questão não é a oferta, é a pessoa. É a pessoa. E o texto está dizendo aqui o que é óbvio para eles dois. Caim tinha consciência. Caim sabia que estava fazendo do jeito errado, porque ele não conseguia sentir do jeito certo. Não adiantava Caim querer produzir, não adiantava Caim querer fazer diferente, porque o problema de Caim estava no seu coração. Era a maneira como ele entendia Deus que estava errado. E isso acontece muito. Às vezes a pessoa até faz, quer fazer, porque ela está tentando produzir, mas o problema é que ela ainda não parou para aceitar Deus como Senhor da sua vida. Ela ainda não parou para perceber que Deus é quem tem que ser o Senhor da sua vida. Ela faz escolhas erradas porque não entendeu o senhorio de Deus ainda. E aí, o resultado é que um que não agrada. O resultado é um que não vai dar certo. Porque Deus não está no primeiro lugar. A gente tem uma reação de Caim. Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Interessante é que o texto bíblico não diz que Caim, nesse sentido, Caim é uma pessoa curiosa. Porque alguns mimizentos, a primeira coisa que vai fazer, sabe o que é? Facebook, textão, vou falar mal de todo mundo, vou xingar o pastor, vou falar mal dessa cidade, vou reclamar com todo mundo, quer saber? Eu vou jogar, sair na cara de todo mundo agora, né? Caim não fez isso. Caim fez algo pior. Fecha a cara, não olha para ninguém, e fica... Você conhece gente que fica bravo com todo mundo por causa daquilo que ele mesmo fez de errado? É ele mesmo que apronta, foi ele mesmo quem fez a cagada, foi ele mesmo quem errou, que fez escolhas erradas na vida. Aí ele chega na empresa pisando duro, não olha para a cara de ninguém, não cumprimenta o secretário, não cumprimenta ninguém, senta na mesa dele, dá aquela bufada e começa a trabalhar. E fica o tempo todo meneando a cabeça e bufando. Você olha para ele e está lá. Né? Para quem está só me ouvindo na internet, estou fazendo cara de quem não está gostando, tá? E fica, sabe, não gosta, fica fazendo cara de bravo, fica bufando e fica, sabe, desconcertado, mas não fala um A. É assim que reagem pessoas como Caim. Irresponsabilizáveis. Jamais vai assumir a culpa. Jamais. O que a gente faz com gente que tem esse tipo de mimimi? Como é que você faz com esse camarada que trabalha com você? Como é que você faz com esse seu marido que fica de vez em quando assim? Com a sua esposa que fica bufando às vezes porque não concordou, porque não... E como é que a gente faz com esse mimimi? Com o seu filho adolescente
que chega em casa da escola chutando o cachorro, você nem sabe o que aconteceu, né? Você já chega bravo, reclama da comida, é a comida que ele mais gosta, mas ele reclama, porque está bravo. Ele culpa tudo e todos. Ele nunca é o responsável, é irresponsabilizável. O que a gente faz, na palavra de Deus, uma coisa maravilhosa, coisa que você vai perceber nesse texto, é que Deus não desiste do ser humano, jamais. Ele não tinha desistido do pai de Caim. E não vai desistir de Caim. Deus vai atrás de Caim para um diálogo. Olha que coisa interessante. O que a gente precisa fazer com gente mimizenta assim? Baixar a nossa guarda. Deus não estava errado. Deus não estava errado. Tenta entender isso. Deus tinha toda a razão de ter rejeitado a oferta de Caim. Deus não era o problema. Deus está no lugar dele. Estava Deus em seu lugar. E veio Caim trazer uma oferta mal. Mas Deus baixa a guarda. Deus deixa de lado a sua razão pessoal e vem até esse mundo para conversar com Caim. Caim, por que, Caim? Por que você está assim furioso? Por que o seu rosto está assim transtornado? Deus sabe da resposta, assim como a gente também sabe, não é? Quando o nosso filho está lá bufando por causa de alguma coisa, a gente sabe por que está bravo. A gente às vezes não sabe exatamente o que aconteceu, mas a gente tem uma ideia. Porque quando a gente está falando de filho, com o marido, com a esposa, com o colega do trabalho, com o vizinho, a gente sabe. Mas a gente abre diálogo mesmo assim. E começa um diálogo falando o óbvio. Deus, literalmente, deixa eu usar aqui um jargão popular. Ele não é politicamente correto, mas faz sentido. Deus dá uma de João sem braço. Exatamente. Deus dá uma de João sem braço para falar com Caim aquilo que é óbvio. Por que você está com essa cara feia, Caim? Por quê? O que aconteceu? Que eu estou chegando aqui e estou vendo você aí bufando, estou vendo aí você chutando o cachorro, você bravo com tudo e com todo mundo. O que está acontecendo, Caim? Vai lá, me conta. Deus abre diálogo. Deus vai dizer ainda, se você fizer o bem, não será aceito. Caim, é só consertar sua atitude, Caim. Dá uma olhada nas coisas que você está fazendo. Se você prestar atenção e não começar a fazer direito, ô amiguinho, se você chegar na hora do trabalho, viu? Se você responder a secretária com mais educação, viu? Se você parar de bater o telefone na cara dos clientes, se você ser mais cortês, se você prestar mais atenção nos filhos, se você ser mais gentil com a sua esposa, se você ser mais companheiro da sua esposa, se você, esposa, ser mais carinhosa com o seu marido, é óbvio, se você fizer o bem, não vai ser aceito. E Deus continua aconselhando. Mas se não fizer, e aqui Deus é preciso. E isso é uma palavra para todos os mimizentos. E a gente que tem que abrir diálogo, às vezes tem que chegar nesses pontos. Porque dizer o óbvio é fácil. Tá, não é tão fácil. É às vezes complicado dizer o óbvio, mas depois que você diz o óbvio, vem uma tarefa um pouquinho mais complicada, que é dizer, olha, se você não mudar a sua atitude, sabe o que vai acontecer? O pecado está à porta. E é responsabilidade sua, porque cada um cuida de si. Eu não consigo me responsabilizar pelas suas atitudes, eu não consigo pagar pela sua culpa, eu não consigo consertar o seu erro. É você quem tem que prestar atenção e entender que você não é uma vítima da situação, mas se você não mudar, você vai entrar em pecado sério. E é você quem tem que dominar. Afinal de contas, nós aprendemos que Deus, Ele não vai trazer uma carga que você não pode carregar. Não há tentação
que você não possa dominar e suportar. Jamais somos tentados além das nossas forças. E Caim podia lidar com essa situação. Ele podia. A história de Caim e Abel poderia ter sido muito melhor se nessa etapa do diálogo Caim tivesse dado ouvido a Deus. Mas o texto que a gente está lendo é marcado por frases de contradição. Porque olha só o que acontece. Deus acabou de conversar com Caim e disse para ele: vem cá, amigão, não é para você estar assim, presta bem atenção, isso é culpa sua. Cuidado, domine esse pecado, domine essa tentação, cuide da sua vida direitinho, faz isso. Ok? Obrigado, Deus. Valeu pela conversa. Obrigado. Versículo seguinte. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo aberto, irmãozinho. Vamos dar uma voltinha. Pessoas assim, às vezes, queridos, é difícil. Porque elas são irremediáveis. Parece que não tem remédio. Parece que uma palavra amiga não resolve. E a gente tenta. A primeira coisa é tentar. E se a gente conseguir um diálogo, e se a gente resolver o problema, vai ser excelente. Se Caim tivesse dado ouvido a Deus, teria sido excelente. Mas tem gente que não adianta. São irremediáveis. Peguei umas palavras difíceis, né, dessa vez? Disse, porém, Caim a seu irmão: vamos para um campo aberto. E aqui está. Quando estavam lá, Caim atacou o seu irmão e o matou. Essa foi a ação de Caim. E aí, o resultado foi: o Senhor lhe perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Sabe por quê? Porque Deus continua vindo atrás dos seus. Ele continua buscando o pecador. Deus não desiste do homem. Deus não desiste da humanidade. Deus não desistiu de Caim. E Deus sabia muito bem o que tinha acontecido. Mas Caim, achando que ninguém ia perceber, afinal de contas, ele matou alguém. Ou seja, em termos de estatística é uma maravilha, né? Porque em termos estatísticos, Caim acabou de cometer um genocídio. Ele acabou com 1/4 de toda a população do planeta. Tinha 4 pessoas, ele matou uma, ele exterminou 1/4 da população mundial. E achou que ninguém ia perceber. Chega no domingão em casa, está lá sentado Adão, sua esposa Eva, Caim. Cadê Abel? Não sei. Ninguém percebeu? Ninguém vai perceber, dá para esconder. As pessoas fazem a coisa errada e acham que ninguém vai notar. E pessoas irremediáveis, pessoas que acham que são sempre vítimas dessa situação, acham que ninguém percebe as coisas erradas que eles fazem. E aí vem a consequência. Aliás, vem a resposta dele, a reação dele. Não sei, eu não sou responsável pelo meu irmão. Sei, não é problema meu. É isso que ele está dizendo. Caim, Abel sumiu, não é problema meu. Diante de pessoas assim, que parece que não tem conserto, que não se corrigem, que não mudam a postura, a situação é um pouco mais complicada agora. Deus vai reagir com disciplina agora. Eu sei, não é todo caso que dá para a gente disciplinar. Quando o seu patrão é irremediável, o que você vai fazer? Quando a sua liderança está agindo dessa forma, você é o último na cadeia de comando, o que a gente faz? Mas a disciplina, ela é necessária. Quando a gente ama, quando a gente está lidando com gente que a gente ama, e vamos lembrar aqui que Deus nos chamou a amar o próximo. Às vezes o próximo é o seu colega de trabalho. Às vezes não é só o amor, o laço familiar que a gente tem que agir assim com disciplina. Às vezes o amor é o vizinho, é aquela pessoa que a gente tem contato no dia a dia, é o seu colega de trabalho na faculdade. E aí você tem que aprender com Deus que quando a pessoa ela é irremediável, ela não aceita conserto, ela não muda de atitude, ela é turrona, ela faz errado e acha que está certo e continua fazendo errado. Disse o Senhor: o que foi que você fez?
Escute, da terra, o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra. Olha que curioso, o texto não diz que é Deus quem está amaldiçoando Caim. Dá uma olhada, perceba, a terra recolhe o irmão. E é a terra quem responde ruim a Caim. Ela não vai mais te dar fruto. Quando você cultivar, ela não vai mais lhe dar a sua força. E você será um fugitivo errante pelo mundo. O que Deus está dizendo aqui para Caim é que essa culpa você vai carregar para sempre. A terra é o seu ganha-pão. E foi na terra que você escondeu o seu irmão. E toda vez que você encravar a sua enxada na terra e olhar para ela, você vai lembrar daquela vez que você encravou uma enxada na terra para esconder o seu pecado, para esconder o seu erro. É o teu erro quem vai te perseguir, é a consequência dos seus atos quem vai te perseguir. A gente avisou lá atrás. Toma cuidado com as suas atitudes. Não deu ouvido? Agora vai ter que viver com a consequência delas. Vai ter que viver com o resultado. E aqui, queridos, às vezes a disciplina que a gente dá, quando a gente é pai, quando a gente é patrão, quando a gente é líder, há recursos para se disciplinar. Há recursos. Dizer para a pessoa, olha, amigão, melhor você ficar um pouco sentado no banco, refletir um pouco sobre essas coisas. Agora está muito tudo que aconteceu e é preciso dar uma descansada. Quando é filho, filha, olha, vou ficar com o teu celular um tempinho, agora não é hora de você estar conversando com as pessoas, agora é hora de você pensar um pouquinho, agora é hora de sentar no banquinho da disciplina, agora é hora de, quando é aluno, né, a gente dá um trabalho mais pesado, certo, Miriam? A gente dobra o trabalho. Quando é irmão, quando é um colega de trabalho, quando é um colega... Às vezes a disciplina é você chegar para a pessoa e dizer, olha, eu quero dizer uma coisa muito sincera para você, não concordo com o que você fez. Continuo te amando como amigo, como colega, mas eu não vou mais desenvolver esse projeto com você. Não dá conta. Eu não consigo. Você vai ter que fazer esse trabalho sozinho e eu vou fazer o meu sozinho. Às vezes é isso. Às vezes você tem que chegar para o vizinho e dizer, olha, quer saber? Eu vou dar um tempo dessa nossa amizade. Porque conviver com gente que é irremediável e não aceita o seu conselho, às vezes você precisa fazer essa pessoa sentir essa distância. E por isso que o perigo é a pessoa ficar sozinha. Cuidado, não estou dizendo para você abandonar a pessoa. Eu estou dizendo que é importante você explicar que é necessário uma distância às vezes. Uma distância controlada. Porque Deus não abandona Caim. Deus não deixou Caim de lado. Tanto que Caim, e essa disciplina, faz com que Caim também reaja. E olha só, uma outra coisa que os conspiradores compulsivos faz é continuar se vitimizando. E é o que Caim faz, porque o texto vai começar dizendo que, olha, Deus deu uma disciplina a Caim, disse Caim ao Senhor. Ou seja, depois de ter matado o irmão, ele ainda acha que tem que dizer alguma coisa. Depois de ter assassinado uma pessoa, depois de ter feito algo muito errado e agora está sofrendo consequências justas daquilo que ele fez, ele ainda se sente vítima. Caim é o perfeito vitimista. É um mimimi que não acaba mais. Meu castigo é maior do que posso suportar. O que ele sempre quis é fazer o que o irmão fazia. Se uma coisa que Caim tinha do irmão era um tipo de inveja, porque ele ficava no mesmo lugar e o irmão é quem saía por aí, mundo afora. Agora, Deus quer saber de uma coisa? Vai você agora fazer o que seu irmão fazia. Saia mundo afora. Agora é você que vai ser errante por esse mundo. E Caim diz, é maior do que eu posso suportar, hoje me expulsas dessa terra. E olha como que o vitimista faz. Deus só disse que ele seria errante por esse mundo. Só isso. Serei um fugitivo. Ele acrescentou isso, tá? Deus não disse que ele seria um fugitivo, ele se jogou como fugitivo.
E é mais, e qualquer um que me encontrar me matará. Oh, meu Deus, agora vão me matar, vão me perseguir, eu vou fugir. Não tem ninguém perseguindo Caim. Não tem ninguém, vamos montar agora. Adão resolveu catar os outros filhos que ele ia ter com Eva e agora falou assim, olha, quer saber? Vamos montar uma equipe aqui, a gente vai caçar Caim, vai matar. Ninguém disse isso, o texto bíblico não diz isso, Deus não disse isso, mas o vitimista, ele cata uma sanção e faz aquele pandemônio. Meu Deus, é todo mundo contra mim, é o mundo me perseguindo, eu sou um fugitivo nesse mundo, agora vai vir todo mundo contra mim. Ação de Caim, se vitimizar. Da reação de Deus, era justamente tirar ele daqui. Olha, não dá para você conviver mais com a sua família, Caim. Dá linha na pipa. Faz isso. Não é possível mais você se socializar com a sua mãe e o seu pai. Você matou o filho deles. Não dá mais. Você vai ter que dar linha na pipa. Saia. E como resultado, Caim amplia, porque Caim é vítima da situação. E é assim que ele se entende. É importante você perceber uma coisa: pessoas que sofrem desse mal, de autoconspiração, ela é doente. Ela não está fazendo isso de maneira maniqueísta, ela realmente se sente vítima da situação. Ela se sente mesmo. Por isso que o diálogo é importante, por isso que as sanções têm o seu lugar, é preciso disciplina, e por isso mesmo, queridos, que esse alto grau de vitimização é preciso graça, que é a terceira ação de Deus. Ninguém vai matar Caim. Caim vai morrer um dia. Caim pode até ser morto por alguém, pode até ser assassinado, mas não vai ser por vingança. Não por causa disso. Vingança não tem. Ninguém vai vingar Caim. Ninguém vai matar Caim por causa de vingança. Deus permite e Deus dá segurança para Caim, dizendo: não será assim. E dá uma garantia para ele: se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém viesse a encontrá-lo e para que ninguém matasse. Você vai encontrar pessoas assim em sua vida, queridos? E como lidar com gente assim? Procure manter diálogo. É por amor que a gente faz isso. Eu sei, você tem razão. A pessoa se vitimiza demais. A pessoa faz nhenhenhen, faz mimimi, ela culpa todo mundo, mas ela que está errada. Mas olha a história da nossa vida. Acaso estávamos nós certos com relação a Deus? Deus não tinha razão em nos afastar da sua presença? Deus não tinha razão em nos rejeitar, porque nascemos pecadores e somos pecadores? E Ele escolhe vir até nós. Ele abre diálogo conosco. E o diálogo de Deus é através da sua palavra manifesta neste mundo, na pessoa de Jesus Cristo. A mesma palavra que ecoou no universo dizendo: haja luz. Quando está nessa terra, diz: haja perdão. E Ele abre diálogo para todos nós. Se o próprio Deus, que poderia ter nos rejeitado, nos perdoou e abre diálogo conosco, conversa conosco em nossas orações, está presente nas nossas vidas, como nós, cristãos, podemos olhar para pessoas difíceis assim, que vivem se fazendo vítima de tudo, e não vamos procurá-las, e não vamos dialogar, e não vamos tentar melhorar a situação? Reflita sobre isso. É preciso abrir diálogo, é preciso tentar conversar, é preciso procurá-las. E quando possível, e por amor, entenda isso, é o amor que te leva a provocar uma sanção,
É o amor que te leva a disciplinar, é o amor que te leva a trazer correção, é o amor que vai te levar a se preocupar com a pessoa ao ponto de fazer algo que é um sacrifício até para a gente. E que pai que vai dizer, que nunca disse, que dói mais em mim do que em você, quando às vezes aplica uma palmada? Minha mãe dizia isso. Eu não concordava muito com ela, porque doía. As palmadas da minha mãe eram pesadas. Né? Chinelão havaiana de antigamente era mais doloroso que os de hoje. Isso quando não voava o tamanco plataforma, tá? Que da década de 70 era plataforma de madeira. Não é esses borrachão hoje que tem não, que é levinho pra caramba, né? Parece um EVA, aquilo tão leve que é. Naquela época era um tamancão. Quando aquilo acertava, rapaz, ficava assim, ó, esfolado aqui no ombro, aqui, o resto da semana. Tinha que ir para a escola de moletom. Ela dizia, dói mais em mim do que em você. Eu não acreditava nem um pouco nisso. Mas dói. É difícil para um pai disciplinar o filho, para uma mãe disciplinar o filho. Mas é preciso, por amor, para você não criar um mimizento em casa. Senão você vai criar um mimizento, que vive sendo, se ele não aprende que as consequências dos atos é algo que ele tem que sofrer, ele vai sempre achar que é culpa dos outros, querido. Quando seu filho, sabe, derruba as coisas na mesa, da sala, e você ensina ele, bate na mesa, culpa da mesa, não é culpa da mesa, a mesa está no lugar dela, é o seu filho que não está prestando atenção, ensina ele que ele está errado. É preciso, senão você vai criar um mimizento. Vai estar com 20 anos de idade, não escolhe a faculdade, não sai de casa para trabalhar, não faz as coisas, e é sempre culpa de todo mundo, nunca é culpa dele. Você vai criar um mimizento. Toma cuidado. Discipline com amor. E por fim, tem atitudes que revelam a graça de Deus por nós e por aqueles que estão à nossa volta, ainda que sejam conspiradores compulsivos. Manifeste graça, apesar deles serem irresponsabilizáveis, irremediáveis e vitimistas. Eles estão errados, assim como nós estamos. Mas Deus, na sua soberana misericórdia, foi gracioso com todos nós e nos recebeu por amor a Cristo. Sabe por quê? Queria convidar a equipe de louvor para vir à frente. Não, não é porque a equipe de louvor vem à frente, não. Mas sabe por quê? Porque Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele não deixa de ser amoroso como Pai. E nós, como cristãos, não podemos deixar de ser reflexo daquilo que Deus é, pois somos convidados a ser sua imagem e sua semelhança. E por isso, com mimizentos, temos que ser graciosos.